Olá, boa tarde. Sou o professor Paulo Lima, professor de Sociologia, aqui da segunda DIREC em Goiânia, Rio Grande do Norte, na Escola Estadual João Tibúrcio. Estou aqui para dialogar com vocês sobre o conceito de cultura, né? Então, a gente vai dar aqui algumas definições em linhas gerais. Eu vou abrir aqui o slide para ajudar na visualização. Então, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, porque é uma imagem que mostra um pouco do que eu vou trazer aqui na fala, que são diversas pessoas. Essas pessoas mostram, em certa medida, que a cultura ela é algo dinâmico, né? Ela é algo mutável. Já visto aqui nessa imagem, você percebe que tem pessoas de diversas nacionalidades, de diversas etnias. É importante a gente pontuar o conceito de etnias para significar pessoas de tradições, línguas, grupos culturais diferentes, né? O termo raça é um termo obsoleto, porque denomina uma forma pejorativa, principalmente após os conceitos fascistas na Segunda Guerra Mundial, e que hoje ainda, infelizmente, nos cerca nos espaços sociais mais diversos. Então, etnia é o termo mais adequado para a gente pensar e discutir pessoas de grupos e culturas sociais diferentes. Na medida que não existem raças humanas, né? Apenas a raça humana. Então, para você denominar de uma forma conceitual, de forma acertada, a gente chama os indivíduos de espaços sociais e culturas sociais diferentes da nossa de etnia, né? Os grupos afros, os grupos asiáticos, os povos ocidentais, né? Enfim. Então, a cultura ela passa por diversas transformações. O indivíduo que ele é da cultura X, ele vai ter contato com o indivíduo da cultura Y e vai ter uma troca de conhecimento, uma interação, né? Uma troca de saberes. Culturas são padrões de comportamentos materiais e espirituais, é a bússola dos indivíduos, das sociedades. Uma definição de cultura na questão que diz respeito à etimologia da palavra é colere, que significa cultivar, né? Cultivar a língua, o idioma, sua religiosidade, suas tradições. É um termo que vem do latim. O conceito de sociologia ela é um conceito extremamente amplo, porque ele não está apenas limitado a uma área do conhecimento, a pesquisar esse tema, mas, na verdade, diversas áreas, como a antropologia, a sociologia, a filosofia, alguns da psicologia também se arriscam, historiadores, né? Por quê? Porque a sua definição é extremamente ampla. A definição de antropologia no dicionário, apenas no Aurélio você consegue achar 8 definições. Dessas 8 definições, eu tenho aqui uma delas, né, que diz que a cultura é um complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente, e característica de uma sociedade, civilização. É a cultura ocidental e a cultura dos esquimós. Dessas diversas culturas existentes, que aqui o dicionário pontua 8,
é um número extremamente resumido para as mais diversas definições que existem. Essas definições elas não são contraditórias, mas como a própria lógica da ideia da palavra e da construção de linguagem, ela tem a mesma ideia, né, mas com padrões, com símbolos, com palavras diferentes. Por quê? Porque existem pesquisadores, cientistas como os antropólogos, que passam a vida toda pesquisando as culturas, pesquisando esse termo, pesquisando esse conceito que é fundamental para a vida humana. O que nos diferencia dos outros animais, necessariamente, não é apenas a questão da racionalidade, mas a produção de algo que nenhum outro animal é capaz de fazer, que é a produção da cultura. A cultura é algo inerente, extremamente humano. Nós estamos produzindo cultura a todo momento, a todo tempo. E essa cultura ela vai se transformando e ela está em todos os espaços, né? Nos espaços materiais e imateriais, né? No mundo das ideias, dos sentimentos, nas construções, como a própria questão, por exemplo, da ideia do beijo. E cada cultura tem uma lógica do porquê do beijo e aonde esse beijo é dado no outro indivíduo, seja no rosto, seja na boca. Em alguns lugares, os sentimentos são construídos diferente, de forma diferente, no sentido de que o beijo, em algumas culturas, é algo romântico, em outras é algo apenas pelo respeito, né, pela consideração. Então, a forma de você ter crianças, né, a forma da organização social, a forma de criar os indivíduos, né, as crianças menores, em culturas indígenas, onde a lógica, a ideia de pai e mãe não existe. Por quê? Porque todos ali são pais, todos ali são mães, todos cuidam. Né? Então a cultura está sempre se modificando. E quando ela se encontra em um outro espaço, com outros indivíduos de outras regiões, essas culturas elas vão se transformando. Por mais que as tradições sejam algo cristalizado, solidificado, seja algo duro, algo que é difícil de mexer pela questão do tempo que existe aquilo, que é o que a gente pode chamar de uma cultura mais conservadora, mas mesmo assim, com o tempo, mesmo que seja de forma lenta, essa cultura ela vai se modificando. Alguns chegam a pensar também que só existe um tipo de cultura. Esses também se enganam. Existem diversos tipos de cultura. Esses cientistas, esses pesquisadores, como os antropólogos que eu citei há pouco, começaram a construir categorias das culturas para melhor entendê-las. Então, hoje se tem um entendimento que existe diversos tipos de cultura. Antes, se pensava apenas que, se eu seja dizer que um indivíduo tinha cultura, era pensar numa cultura erudita, em determinados tipos de música, em determinados tipos de quadros, em determinados tipos de peças teatrais. Mas hoje se tem um entendimento que existe a cultura popular, a cultura pop, a cultura de massa, que é uma cultura que é produzida para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Né? Então, a cultura ela é extremamente ampla e não existe apenas um tipo de cultura, como eu acabei de citar. Existem, na verdade, diversos tipos de cultura. Então, eu trouxe aqui também essa imagem que reflete a ideia de uma teia. Por quê? Porque a cultura ela é como uma teia de significados. Esse é um conceito de cultura, uma ideia de cultura que o antropólogo Clifford Gates vai dizer a respeito da cultura. Por quê? Porque a partir do indivíduo que ele tem a sua abrangência no sentido de seus costumes, sua lógica de vida, de como se comportar, de como ser, ele vai interagir com outro indivíduo que também tem toda uma lógica da existência humana, de como proceder, e vão construir uma ligação. Essa teia de um para com o outro, ela não se rompe, mas ela se liga, né, na troca de conhecimento, na troca de símbolos, na troca de significados. Né? Então, você pensar a cultura como uma teia de significados humanos é interessantíssimo, porque essa teia ela é, em certa medida, infindável, né? Porque ela vai apenas sendo costurada a todo tempo e aumentando e aumentando.
né? Eu trouxe aqui a definição bem direitinho aqui do Clifford Gates, que vai dizer que a cultura é uma teia de significado tecida pelo homem. Essa teia orienta a existência humana. Essa teia orienta a existência humana de forma que vai se tratar de símbolo, né? O que são os símbolos? Você tem a cruz, por exemplo, para os cristãos. A cruz é algo extremamente importante, porque simboliza para alguns sofrimento, para outros salvação, mas que tem uma lógica ligada à ideia da religiosidade. A própria ideia das palavras, né? Cada país tem seu idioma próprio, e esse idioma tem seus símbolos, que são as letras, que se juntam com outros símbolos e que constrói a palavra, que constrói a linguagem e que constrói a identidade do indivíduo, né? Então, Gates vai dizer que o símbolo é um objeto, um acontecimento, uma relação que representa um significado. Compreender o homem e a cultura interpreta essa teia de significados. A arte faz parte dessa teia, né? Como nós vemos aqui um recorte sobre a ideia da arte, mais a educação, né? A ideia de vestir, né? De como se vestir, a comida. Então, a ideia de cultura é algo extremamente abrangente e que o Gates é muito feliz nessa definição ao dizer que a cultura é uma teia humana de significados que orienta a existência humana. Bem, então, meus amados, eu construí aqui em linhas gerais a definição de cultura para vocês. Disse que a cultura é dinâmica, que se transforma, que ela interage com outras e assim ela vai se modificando. Ela é extremamente mutável. Por mais que ela leve tempo de ter essas mudanças, mas ao encontrar, interagir com outras culturas, ela vai tendo sim transformações na própria ideia da dinâmica social. Trouxe aqui a definição de cultura do latim, na etimologia, ou seja, na construção da ideia da palavra, que significa colere, que significa também cultivar a linguagem, a sua religiosidade, sua identidade, a cada dia. Trouxe aqui também a definição pelo Aurélio, que a cultura são padrões de comportamento da existência humana, que dá significado à vida, enfim. Trouxe aqui a definição pelo Gates, onde a cultura é uma teia humana de significados, que constrói símbolos e que ajuda a significar e a interpretar essa teia humana de significados, que é a cultura. Então, em linhas gerais, é isso. Eu espero que tenha ajudado a construir um pouco do conhecimento e a gente fica em contato e até a próxima aula. Forte abraço.